Então, às notícias. Começa agora o Jornal das Duas, edição de José Rafael Lopes. E confirma-se, José, o Banco Central Europeu decidiu subir as taxas de juro pela primeira vez em 3 anos. Um agravamento de 25 pontos base. A taxa diretora estava nos 2%. Com a decisão de hoje do Banco Central Europeu, passa para 2,25%. Esta é a forma encontrada por Bruxelas para tentar travar a inflação na zona euro, pressionada pelo conflito no Médio Oriente. A última subida nas taxas de juros tinha sido em setembro de 2023. Sobre se há mais subidas dos juros a caminho, o BCE não se compromete para já sobre o futuro. E já hoje, José Luís Carneiro tinha antecipado esta subida e pediu ao Governo para parar, escutar e olhar para as propostas do PS. A subida da taxa de juros vai ter efeito direto no crédito à habitação, mas não só. O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, pede que o Governo olhe por isso com atenção para o que o PS tem proposto para tentar travar o aumento de custo de vida dos portugueses. O custo de vida com os bens alimentares essenciais, o aumento do custo de vida com os combustíveis, com a eletricidade, com o gás e também com os fatores produtivos de setores básicos, como a agricultura e as pescas, como pude agora testemunhar nos Açores. E agora, já também, o aumento expectável consecutivo com os juros dos empréstimos à habitação devem fazer com que o Governo pare, escute e olhe para as propostas do Partido Socialista. O apelo do líder socialista ao executivo de Luís Montenegro, questionado pelos jornalistas sobre a prestação social única, José Luís Carneiro, limitou-se a dizer que o partido vai esperar pela discussão no Parlamento. E o Presidente da República faz uma distinção entre bandeiras de causas humanitárias e posições político-partidárias no primeiro veto como chefe de Estado. António José Seguro devolveu ontem ao Parlamento, sem promulgação, o decreto sobre as regras de utilização das bandeiras em edifícios públicos. Numa carta dirigida ao Presidente da Assembleia da República, fundamenta, António José Seguro, aquele que foi o primeiro veto feito como Presidente da República. Na carta, António José Seguro explica que, ao exercer o veto, não desconhece ou desvaloriza preocupações legítimas que terão presidido à iniciativa legislativa. No entanto, o Presidente diz que não pode ignorar que as causas humanitárias, com reconhecimento constitucional e convencional, estão numa posição distintas das político-partidárias. O chefe de Estado argumenta ainda que o direito interno incorpora os instrumentos do chefe do direito internacional que vinculam Portugal. São justificações de António José Seguro para explicar o primeiro veto como Presidente da República. E José, a greve geral da semana passada provocou uma quebra de mais de 5% na atividade económica em Portugal. É a maior contração desde a greve geral do ano passado. Paralisação que uniu as duas centrais sindicais, a CGTP e a UGT, e durante a qual foi registada uma redução de 6,3% do indicador que mede diariamente o pulso da economia portuguesa. É o que revelam os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal. Na semana da paralisação convocada apenas pela CGTP, verificou-se uma taxa de variação homóloga da atividade inferior à registada na semana anterior, com destaque para o dia da greve geral. Ainda assim, as quebras provocadas pelas greves gerais continuam a ficar abaixo da contração registada durante o dia do apagão. Na altura, a contração foi de mais de 14%. O indicador diário de atividade económica resulta do cruzamento de dados como o tráfego rodoviário de veículos comerciais nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, bem como as compras feitas com cartão bancário em território nacional. E vão aumentar as temperaturas e a Proteção Civil fez um aviso à população de perigo de incêndio rural devido ao calor. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que uma onda de calor atinja o território com temperaturas a poderem chegar até aos 40 graus. Num documento divulgado à Comunicação Social, a Proteção Civil deixa um alerta especial para os fogos rurais, para a possibilidade de acontecerem fogos rurais em 3 regiões, Norte, Centro e Algarve. Deixa também algumas medidas preventivas. Nos dias de muito calor, diz a Proteção Civil, que é proibido fazer queimadas amontoadas, é proibido confeccionar comida em espaços rurais, é também proibido fumigar ou desinfestar apiários e também utilizar roçadoras, corta-matos e destroçadores. A Proteção Civil recomenda ainda à população a tentar proteger-se ao máximo do calor que vai ser intenso nos próximos dias.
E na atualidade internacional, Donald Trump admite tomar a ilha de Karg muito em breve. Conhecida como a Ilha do Petróleo, a Ilha de Karg é o principal terminal petrolífero do Irão, no Golfo Pérsico. Antes do conflito no Médio Oriente, cerca de 90% das exportações de crudo iraniano passavam por este ponto. Agora, na rede social Truth Social, Donald Trump admite que pode vir a repetir em Karg aquilo que foi feito na Venezuela. Garante o presidente norte-americano que Washington vai assumir o controle total do mercado de petróleo e gás iraniano. Diz ainda o presidente norte-americano que pretende intensificar os ataques contra o Irão esta noite. O Irão garante que o Estreito de Hormuz vai continuar fechado até ordem em contrário. É isso que avisa a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, que gera a passagem, depois de os Estados Unidos terem desmentido Teherão ainda durante esta noite. Nas redes sociais, o Comando Central norte-americano afirmou que os navios estavam a circular normalmente em Hormuz, situação que, segundo as autoridades iranianas, não está a acontecer, uma vez que as autoridades do Irão decidiram voltar a fechar o Estreito de Hormuz face ao escalar das tensões no Médio Oriente. Na última madrugada, os Estados Unidos retomaram os ataques contra o Irão, pela segunda noite consecutiva, e Donald Trump já disse que pretende manter a ofensiva junto a territórios iranianos. E agora, José, com 6 minutos para lá das 2 da tarde, que outras notícias marcam esta hora? O Chega está reunido com o Governo e com o PSD no Parlamento sobre a nova prestação social única, é o que se lê numa nota enviada à imprensa pelo partido. Vai ser uma reunião formal entre Chega, Governo e PSD na sala do Governo da Assembleia da República. Nessa nota lê-se que esta é a reunião que tinha sido anunciada pelo presidente do Chega, André Ventura. No entanto, na segunda-feira, o presidente do Chega tinha anunciado que iria ter uma reunião final com o primeiro-ministro sobre o pacote laboral, sendo que nesta reunião o único tema em cima da mesa é esta prestação social única. O Tribunal da Relação do Porto confirmou a absolvição de Fernando Valente, o único suspeito do desaparecimento no caso da grávida da Mortosa. Fernando Valente chegou a ser acusado de vários crimes, entre os quais homicídio qualificado e profanação de cadáver. O Ministério Público pedia pena máxima, que acabou por não ser confirmada durante o julgamento do Tribunal de Aveiro. O Tribunal da Relação entende que a decisão da primeira instância foi correta e sem qualquer ilegalidade. E Rita, hoje começa o Campeonato do Mundo de Futebol. É o México e a África do Sul, não é? O jogo de abertura. Precisamente, marcado para as 8 da noite, hora portuguesa, no México, no Estádio Azteca, mas esse não é o único jogo do dia e a verdade é que ainda antes de começar esse México-África do Sul, há muito para ver antes da bola começar a rolar. Falo da tradicional cerimónia de abertura. Hoje, a partir das 6h30, há espetáculo garantido com a atuação de Shakira, também J Balvin, sendo que a colombiana fez uma das músicas do Mundial. Falo de Dai Dai. Vamos escutar aqui um pouco. Vamos a isso. E dizia José há pouco, há mais do que um jogo hoje. O jogo de abertura do Campeonato do Mundo é o México-África do Sul. Curiosamente, uma reedição da abertura do Campeonato do Mundo 2010 na África do Sul. Esse começa às 8 da noite, hora de Lisboa. Estaremos sempre aqui a falar horas portuguesas, sendo que depois de ouvirmos a cerimónia de abertura com Shakira e este Dai Dai que estamos a ouvir agora, vamos ter o primeiro jogo do Campeonato do Mundo às 3 da manhã. Não é fácil ver este encontro. Às 3 da manhã, Coreia do Sul e República Checa também jogam hoje, que acaba por ser amanhã, durante a madrugada, mas é um jogo referente ao dia de hoje. Contudo, devido à diferença horária, apenas às 3 da manhã é que se pode acompanhar esse jogo. E quero saber Portugal. Portugal, quando é que joga? Joga dia 17 de junho em Houston, no Texas, frente à República Democrática do Congo. Encontro marcado para as 6 da tarde. A primeira... 6 da tarde, que maravilha. Para nós temos um calendário mais agradável para... Sim. Temos de festejar sempre que acontece numa hora... Contudo, temos um jogo à 00:30. Portugal, que está inserido num grupo com a República Democrática do Congo, a Colômbia e também o Uzbequistão. É assim mesmo que fechamos o Jornal das 2 da tarde, edição do jornalista José Rafael Lopes, aqui a fechar com o hino do Mundial de Shakira. And it just contagious, you know. And it never fades.